linda! Seja muito bem-vinda a essa aula 3 aqui do nosso mini curso. Eu tô muito empolgada com essa aula, porque eu vou estar ensinando para vocês o meu método que eu faço para realmente ser consistente e aplicar todos os meus projetos, estar mais próximo ali do meu propósito, ser disciplinada. Então agora é o que você vai fazer para ser realmente consistente, realmente aplicar, não ficar só ali no papel o seu propósito e o que é disciplina não. Agora a gente está falando de prática. Perfeito? Então vamos aqui para o nosso quadro. Então seja muito bem-vinda, eu estou muito orgulhosa de você. Você aprendeu a começar a se organizar, criou ali o seu propósito, entendeu os conceitos de disciplina. Agora a gente vai juntar tudo para você realmente aplicar e ser consistente. Perfeito? Então eu vou te falar o passo a passo exato que eu uso para planejar e ser consistente e disciplinada na minha vida, tá? Então é isso que eu faço para garantir as minhas semanas, os meus dias ali feliz, orgulhosa do que eu fiz no dia, tá? Cheia de realização. E sim, é possível, tá? Não importa se você já tentou de tudo com outros métodos e não conseguiu. Se você acha que não tem tempo suficiente, eu consigo te ajudar, eu te garanto, eu só preciso do seu comprometimento. Você tá comprometida? Então eu vou te ajudar, eu te garanto, porque eu fiz e eu quero muito compartilhar com vocês o que eu fiz, tá bom? Foi esse método que me permitiu ter um casamento próspero hoje, aos 29 anos, morar na casa dos meus sonhos, uma vida próspera e abundante, viver uma rotina saudável, leve, intencional, transformei o meu corpo, ter uma mente blindada contra o fracasso, construir uma audiência de 34 mil pessoas no meu Instagram, lançar diversos produtos, ter uma empresa sustentável e sólida, ali também com meu marido prestando consultorias. Para quem não sabe, eu sou estrategista de marketing, então eu bolo estratégias de marketing, ajudo meus clientes a vender mais, entendeu? E ajudo vocês a ter uma mentalidade mais próspera. E caso você queira vender também, eu também consigo te ajudar. Perfeito? Então, imagina acordar na segunda-feira agora. Imagina você acordar sabendo exatamente o que fazer. Imagina chegar na sexta-feira e ver o progresso real dos seus projetos, sentindo orgulho de você mesma. É isso que eu quero que você tenha. Sabendo o que fazer no começo da semana e orgulho do que você fez no final da semana. Eu quero te gerar isso. Eu tenho isso e não foi mágica, foi método, eu quero te ensinar o método. Então vamos lá. Como que eu criei consistência e aplicação para realizar tudo que eu desejo? Resumi aqui em 7 pontos, tá? Mas acalme-se que eu vou te ensinar cada um deles. Primeiro, você tem que ter princípios e propósito definido, tá? Inclusive, eu acho até que queria passar aqui para a tela do Planner. Aqui, linda, aqueles mesmos tópicos que estavam ali no quadro, eu coloquei aqui agora a tela do Planner, porque é exatamente esses mesmos tópicos que eu quero ensinar para vocês. O primeiro passo para você conseguir aplicar e ser consistente é você ter clareza dos seus princípios e propósito. Mas não é só você saber, você tem que conseguir se relembrar deles todos os dias. E é por isso que eu uso o Planner. Todos os dias eu venho aqui no meu Planner, clico aqui e relembro dos meus princípios e do meu propósito. Então aqui nós temos os princípios definidos aqui previamente da sua rotina focada e do sucesso, perfeito? E temos também espaço para você escrever mais coisas suas. Então, sempre que eu vejo alguma frase inspiradora, alguma coisa, eu coloco aqui também para me relembrar. Mas eu já trago para as alunas de base alguns princípios. A fórmula da autoconfiança, eu leio todos os dias. Uma carta para mim mesma que eu escrevi, que eu tô lendo, eu leio essa aqui hoje e fico assim, gente, tá se realizando tudo, tá? Então, você tem que ter esses princípios que a gente definiu, mas você tem que ter um lugar para você ter eles de fácil acesso para você estar sempre se relembrando. Perfeito? Então, essa é a primeira etapa que a gente já falou na aula 1, tá? Não sei como é que tá o andamento aí da definição do seu princípio e propósito, sei que não é simples. Se você precisar de mais ajuda com isso, dentro do Planner Rotina Focada, você também tem uma área de membros com aulas onde eu te ensino de forma mais detalhada a definir o seu propósito. Entendeu? Mais avançada. Aqui eu tô te dando um pouco do que tem mais avançado lá dentro. Perfeito? Depois, você também tem que ter um passo muito importante, que é fazer afirmações e visualizações. Eu faço isso todos os dias. Eu leio meus princípios, gasto ali 40 minutinhos lendo meus princípios, dando afirmações e visualizações e fazendo devocional. Você tem que reservar um tempo para arrumar sua mente. Você não gasta todos os dias tempo para se arrumar, para escovar o dente, para vestir roupa, para tomar banho. Você também tem que gastar um tempo para arrumar aqui, ó,
Porque os pensamentos da sua mente, ela vai tentar te destruir. Isso é normal, isso é do mundo, isso é do ser humano, isso está na Bíblia. Por isso que a gente tem que se lembrar da palavra de Deus, lembrar das afirmações, das visualizações do que a gente quer realizar. Isso tudo está na palavra de Deus. Eu ensino mais disso no Planner Rotina Focada também. Que você saber o que você quer, você pedir, declarar com a sua boca o que você quer realizar, isso está inclusive na palavra de Deus, na Bíblia. Eu também tenho vários conteúdos no YouTube falando mais disso também, tá bom? Então, olha só, eu tenho várias afirmações positivas que me lembram. Esse aqui de Deus eu deixo no Planner também e várias outras, mas tem algumas que são pessoais que você vai criando as suas afirmações e visualizações. Então, o que é a ideia aqui? Você lê e sentindo a emoção de visualizar. Por exemplo, você quer ser uma mulher focada. Todos os dias você tem que pegar isso aqui e ler. Eu sou concentrada e focada. Fechar os olhos e sentir você sendo essa mulher. Isso é muito poderoso. Esse poder de fazer esse ensaio mental, como muitas pessoas falam. Esse ensaiar mentalmente o que você quer ser, o que você quer realizar. Você fecha os olhos e imagina você ali, na sua mesa, trabalhando, focada, realizando, fazendo a venda que você quer fazer, ou organizando a planilha que você tem que organizar, ou conversando com aquele cliente, fechando um novo contrato. Você tem que visualizar isso todos os dias. Entendeu? Então, você ler essas afirmações e sentir a emoção junto, essa é a nossa segunda etapa do nosso método para você ser consistente e aplicar. Você tem que cultivar na sua mente constantemente, todos os dias, né? Constantemente, mas especialmente todos os dias, um momentinho ali ao acordar, especialmente, ou antes de dormir, ou os dois, é melhor ainda. Para lembrar dos seus princípios e ler afirmações. Ai, André, você tem muito princípio, tem muita coisa dos princípios, tem muita coisa nas afirmações aí no Planner. Escolhe algumas para você ler por semana. Olha, essa semana eu vou ler esse pedacinho aqui dos princípios e essas afirmações aqui. Semana que vem eu vou ler outras. O importante é você estar cuidando da sua mente. Ah, eu tô precisando me aproximar mais de Deus, então eu vou ler. Se eu fosse te falar para ter uma afirmação mais, a única para você ler é essa lista aqui de Deus. Tá? Eu extraí várias partes aqui de livros da Joyce Meyer. Porque é tudo embasado com Deus. Mas eu também tenho afirmações do relacionamento que eu quero ter, da minha carreira aqui, ó, do meu corpo, do meu relacionamento com o Lucas, das pessoas que eu quero perto de mim, da minha carreira para 2026, da saúde da minha mãe, do meu... Então você pode criar afirmações para cada área da sua vida que você quer transformar. Entendeu? Então, e você tem que ler sempre. Você não precisa ler todos, é lógico que é muito. Mas, por exemplo, eu tô querendo focar nesse momento em cultivar e imaginar que minha mãe tá bem, porque eu tô longe dela. Então, todo dia eu tô lendo essas afirmações para minha mãe. Entendeu? Eu vou selecionando. Olha, durante os próximos meses eu vou ler essas aqui. Então, ultimamente eu tenho lido a de Deus. A Alma Gêmea eu nunca paro de ler, que é pro meu marido. Eu preciso criar essa proteção espiritual para ele. Então, eu sempre leio pro meu marido. Então, minha carreira, meu corpo saudável e prosperidade. Entendeu? Então, você tem que escolher algumas listas que você vai estar lendo nesse período de tempo, nos próximos meses, nos próximos 4 meses, por exemplo. Tá? Próxima etapa da nossa metodologia. Rotinas. Gente, isso aqui é tão importante. Eu ensino mais detalhado lá no Planner Rotina Focada. Mas existem algumas rotinas que tem que ter no seu dia a dia para você realmente ter um dia saudável. É muito confundido que ser produtiva é trabalhar o dia todo, é fazer 1000 coisas. Não, é fazer poucas coisas bem feito, muitas vezes. Então, quais são as rotinas que eu gosto de... que eu sei, e eu leio isso aqui sempre também aqui no Planner, tá? Para eu relembrar sempre. Ó, rotina de energização, eu deixo até um resuminho aqui para as alunas. Dentro de cada uma abinha aqui, ó, eu deixo um resuminho para as alunas. Então, ó, nós precisamos todos os dias fazer a rotina de energização, que é isso que eu acabei de falar com vocês, dos princípios e das afirmações. Nós precisamos de uma rotina de energização para elevar a nossa energia, para nos conectar com Deus, conectar com o que a gente quer. Então, isso é a rotina de energização. Depois a gente tem a rotina produtiva, que é quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai cumprir ali, seja qual for o seu trabalho, isso, seja qual for o trabalho, se você fizer ele bem feito, ele é digno de glória. Se você desenvolver a sua habilidade, é digno de glória. Deus gosta de qual trabalho que seja, que você faça bem feito. Então, a rotina produtiva é o momento que você vai trabalhar. Mas depois também tem uma rotina de aprendizado. Você lê um pouquinho de um livro, você assistir um podcast, você fazer um curso, você fazer uma mentoria, isso tem que fazer parte da sua rotina.
buscar conhecimento e desenvolver as suas habilidades que você está precisando, precisa fazer parte da sua rotina, nem que seja 10 minutos. Andressa, eu não tenho tempo. Tenho certeza que se você largar o seu celular ali, o tempo que você está ficando, ou então pode até ser no celular, mas for para ler um livro, ali no Kindle, ou num PDF, ou for para assistir uma aula de alguma habilidade que você está precisando, eu tenho certeza que se você quer, você vai conseguir aprender e vai conseguir criar essa rotina de aprendizado. Acordar um pouquinho mais cedo. Eu faço isso, para dar tempo de fazer essas coisas, eu acordo mais cedo. Entendeu? Então, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Rotina de conexão, gente. Então, a gente não pode esquecer do momentinho com a nossa família, com o nosso marido, com nossos filhos. Eu não tenho filhos, mas talvez você tenha. Então, esse momento de conexão com quem a gente ama precisa fazer parte da nossa rotina, porque a gente está buscando uma rotina próspera. Então, o que adianta você focar só na produtiva, tá rica, mas não tá bem com o seu marido, não tá bem com seus filhos, não tá aprendendo nada de novo? Então, entenda que riqueza e prosperidade, vida com propósito, não é só uma vida de dinheiro. Quantas pessoas eu não conheço que tem muito dinheiro, mas tá lutando ali para ter saúde? Tá gordinho, não tá se sentindo bem consigo mesmo. Então, assim, riqueza é dormir bem, dormir as 8 horas que precisa, é estar estudando, aprendendo alguma coisa nova, desenvolvendo habilidades, porque a gente nunca vai parar de aprender. Por mais incrível que você seja, você tem que continuar buscando aprender e aplicando para você continuar inspirando as outras pessoas, certo? O que adianta você ter uma coisa e não ter a outra? Então, entenda que o sucesso não é só dinheiro, tá? Então, confunde-se muito com isso, tá? Rotina de reflexão. Gente, isso precisa ser implementado na sua rotina. Aqui dentro de cada uma dessas coisas aqui, ó, eu tô falando um pouco, tá? E dentro das aulas do Planner, nossa área de membros, eu vou mostrar ela para vocês também, eu disserto mais sobre tudo isso aqui, tá? Sobre cada uma dessas rotinas. Rotina de reflexão, gente, é entender o que deu certo no meu dia, o que deu errado e como que eu posso melhorar amanhã. Eu sempre respondo essas 3 perguntinhas. Sempre, 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 sempre. Porque, às vezes, uma coisa dá errado, a gente acha que o dia todo foi ruim, o dia todo deu errado. Mas não, gente. Só porque uma coisa deu errado não quer dizer que tudo deu. Então, ter essa reflexão de entender, eu acordei, eu fiz isso. Às vezes, você passa a ser grato pelas coisas simples quando faz essa reflexão. Você lembra que você tomou um bom café da manhã com seu marido? Você lembra que a sua casa tá limpinha? Você lembra que não te falta dinheiro na conta? Ah, mas teve um problema ali com fulano de tal. Foi um problema. E nessa hora da reflexão, você entende, você coloca as ideias no lugar para entender e refletir o que deu certo, o que deu errado no seu dia e como que você pode melhorar amanhã. Então, isso é muito importante. Eu faço isso todos os dias, por mais preguiça que às vezes dá, eu sempre faço. E eu nunca, não teve uma vez que eu me arrependi. Porque isso dá clareza mental e direcionamento para o próximo dia. E a rotina de descanso, gente, nós precisamos levar a sério o tempo de descanso, porque não adianta nada a gente trabalhar mais e não dormir, porque aí vai chegar no dia seguinte e você não vai render, vai ficar ansiosa. Entenda que não vale a pena essa conta de trabalhar mais do que deveria e depois não dormir, porque aí no dia seguinte não vai valer a pena. Então aqui eu cultivo essas rotinas, tá? Que eu ensino com mais detalhes dentro do Planner Rotina Focada. Perfeito? Aqui eu tinha mudado de lugar, eu acho, projetos e metas. Aqui, gente, o próximo passo é aqui, ó, projetos e metas. É porque eu tinha mudado aqui. Então, gente, o próximo passo da nossa metodologia, para você ser constante e aplicar, é ter clareza dos seus projetos e metas. Então, assim, como que você vai definir seus projetos e metas? Tudo isso eu vou ensinar com mais detalhes nas aulas do Planner Rotina Focada, tá? Mas você precisa definir o que vale a pena fazer ou não vale com base no seu propósito. Então, você vai listando tudo que você quer realizar e para você saber se vale a pena seguir com esse projeto, é você pensar, isso está alinhado com o propósito que eu defini? Tá? Então, é um projeto que vale a pena. Então, quantas coisas, desde coisas pequenas como comprar o fone da Apple. Eu lembro que eu comprei o fone da Apple com essa metodologia aqui. Eu já tinha na minha cabeça que eu não queria comprar, porque eu achava caro. Mas eu coloquei aqui como uma coisa que eu queria e aí eu defino as etapas que eu tenho que seguir para comprar aquilo. Entende? Ou para ter aquilo. Às vezes, gente, a gente acha que nunca vai realizar uma coisa, mas é porque a gente já tá com a crença limitante de que nunca vai ter. Mas se você coloca aqui no papel, o que você gostaria de ter e quais são os passos para ter, você vai ver que são coisas simples. O primeiro passo que eu dei para comprar meu fone da Apple foi olhar quanto custava. Eu nem sabia o preço. E depois eu defini o modelo também, porque tinha vários modelos.
Depois eu defini que eu ia juntar X reais por mês, entendeu? Então, eu acho que tá aqui em algum lugar, eu queria mostrar pra vocês, mas foi exatamente o que eu tinha feito, gente. Eu fico encantada com isso que eu fiz, porque funciona, gente. Ah, gente, eu acho que eu não vou achar aqui agora. Acho que tá no outro planner. Mas você coloca aqui o seu projeto, reflete se ele tá alinhado com o seu objetivo, e aqui você vai colocando as ações pequenas para realizar aquele grande projeto. Porque o que faz a gente realizar grandes projetos são pequenas atitudes. É um passinho todos os dias. Às vezes o que você vai fazer para dar o primeiro passo para realizar o seu projeto vai gastar 2 minutos. Mas você deu o primeiro passo. Entendeu? Então, ter um lugar para gerenciar tudo isso é muito importante. E é por isso que eu uso o Planner Rotina Focada, porque eu acabei criando isso daqui e depois colocando ao mundo para ajudar. E são diversas alunas, diversas mulheres que já foram transformadas através desse planner, das aulas que eu ensino lá dentro da plataforma. E depois o próximo passo é você fazer um planejamento eficaz, gente. Você tem que planejar. Você só ter tudo isso, mas não planejar, não conseguir aplicar, não adianta. E ter essa ferramenta aqui vai te ajudar. Então, como que eu sou tão constante assim, clareza do que eu tenho que fazer? Aqui no Planner você consegue editar, claro, para sua rotina. Mas olha só, esse aqui é de hoje. Todos os dias eu tenho um ritualzinho, faço meu devocional, eu me arrumo, eu leio meus princípios, eu faço a minha leitura, depois eu vou... Hoje eu tomei o café da manhã antes, mas aqui você consegue alterar, lógico, você vai editar pro seu caso, mas aí normalmente eu vou pra academia, depois eu tomo meu café, planejo meu dia. Então aqui já tem a ordem do que se repete e você vai alterando conforme o dia a dia. Então isso daqui é como se fosse um app tracker, mas é diferente de tudo que eu já vi. Eu nunca vi ninguém com um negócio desse assim. E aí aqui abaixo também eu tenho essa opção. Aqui no Planner, gente, eu deixo modelos, tá? Pra você criar e se organizar como você preferir. Eu uso aquele ali, mas tem vários modelos de páginas que você pode usar. Então, quando você clica aqui nessa setinha, aqui tem vários modelos de coisas que você pode usar, de modelos que você pode usar para se organizar. Então, página aqui dos stories e feed, por exemplo, eu não uso esse faz tempo, mas é um modelo de página que eu tenho aqui que eu já usei, mas talvez eu não use mais hoje, mas eu já usei muito para planejar os meus conteúdos, entendeu? Então, vamos ver aqui, tá demorando para carregar. Não sei se você está familiarizada com o Notion, mas ele é super simples de usar. Tem aulas que eu posso te mostrar. Tem aulas até no YouTube ensinando, tá? Então aqui eu tenho um modelinho do que eu criava sobre os stories e o feed. Então aqui eu tenho modelos de páginas que eu posso estar criando aqui. Então aqui, por exemplo, marmitas da semana, academia, princípios de informações, clientes, Andressa Marques. Então tem vários modelinhos, mas eu recomendo que você use mais esse. E o de tarefas é um modelo que eu acredito que funciona de planejamento, que é atividades urgentes e importantes precisam ser feitas agora. Atividades urgentes, mas não importantes, precisam ser agendadas. Atividades não urgentes, mas importantes, que você pode delegar para outra pessoa. E atividades não urgentes e não importantes que você deve eliminar, não precisa fazer. Perdão, gente, eu confundi. Não urgente, mas importante, você deve agendar. E urgente, mas não importante, você deve delegar. Aqui eu tinha trocado. Então, eu acredito que isso aqui funciona, porque muitas vezes você tem um monte de coisa para fazer, mas você fica confuso qual que faz primeiro. Você sabe o que você faz primeiro, no que é urgente e é importante. E o ideal é que você tenha menos urgente e importante, tenha que parar de fazer urgências, ou seja, ser uma pessoa que faz as coisas com antecedência e faça sempre o que é não urgente, mas importante. Então, focar em atividades importantes. Entende? Então, aqui eu faço a gestão das minhas tarefas, deixo esse template aqui para você fazer esse planejamento. E o mais incrível de todos aqui, gente, que é aqui tem essa capinha, tá? Que eu deixo. É bonitinho até, gente, o planner. É isso que empolga a gente. Para você planejar os seus objetivos, aqui eu tô colocando o planejamento de 2026. Objetivos... aqui, gente, eu gosto de trabalhar com objetivos de 4 em 4 meses. Eu aprendi isso num livro, 1 ano em 12 semanas. Incrível. Inclusive tem um resuminho dele aqui no planner, na aba de estudos e leituras. Que é interessante a gente fazer planejamentos de 4 em 4 meses, porque senão a gente coloca o planejamento para 1 ano, a tendência é que a gente procrastine. Então essa é uma excelente estratégia para parar de procrastinar. Planejar as suas coisas, por exemplo, eu quero lançar um infoproduto, ou eu quero criar minha loja de roupas. Sabe, seja qual for o seu projeto, coloque ele de 4 meses. O que você tem que concluir em cada mês? Então aqui, ó, objetivo de 4 meses, mês 1, mês 2, objetivo por semana, objetivo do mês atual, tá?
e o objetivo por semana. E eu também deixo esse template aqui de planejamento semanal. Então, por exemplo, eu acho esse aqui interessante, em alguns momentos ele é bom, entende? Então, assim, por exemplo, segunda pela manhã eu quero fazer isso aqui, pela tarde isso daqui e pela noite isso daqui. Então, eu já deixo planejado. Primeiro, eu tenho clareza dos meus objetivos da semana e depois eu vou distribuindo ao longo dos dias e das grades de horário disponível que eu tenho, entendeu? Então, terça, quarta, quinta. Então, aqui, gente, a aba tá assim, mas o planner, ele é compridinho assim, tá? Para vocês visualizarem melhor, entendeu? No computador você consegue ver melhor também. Então, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, a aba da manhã, tarde e noite. Então, aqui é bom para fazer uma boa organização. Perfeito? Então, essa é a quinta etapa, tá? Para você ser constante e aplicar. E a sexta etapa é você ter um lugar para gerenciar seus estudos e leituras, gente. Isso é muito bom, muito importante para você conseguir realmente aprender. Inclusive, uma estratégia que eu uso muito é sempre estudar, anotar e depois ensinar. Gravar algum vídeo, escrever algum conteúdo, isso ajuda você a memorizar melhor, tá? Eu ensino isso melhor lá no Planner Rotina Focada e também em um outro curso que eu tenho, que é Estudos e Leituras Eficazes. Mas aqui você consegue gerenciar, então aqui eu tenho vários resuminhos de vários livros que eu já li, que eu deixo disponível para você também, entendeu? E você vai adicionar os seus resumos, as suas anotações, eu deixo aqui de inspiração para vocês verem como você pode usar. Então eu vou estar ensinando métodos de estudo para vocês. E por último, gente, o hábito, o tópico de rotina alimentar, porque eu entendo que a alimentação ele é essencial para você ter uma rotina com propósito. Então você ter um lugar onde você gerencia o que você come, uma coisa que me ajuda muito é isso daqui, ó. Tem aqui, você vai colocar o seu, lógico, eu deixo para vocês, mas você pode colocar o seu. É montar um quadro com as refeições que você quer comer. Então de manhã eu costumo comer isso daqui, varia, mas costuma ser bem parecido. Então eu olho para isso aqui e visualizo o que eu vou comer. E quando vier uma distração de outra comida que não é saudável, eu olho para essa foto e lembro, não, eu quero comer isso aqui, o meu plano mesmo, porque eu gosto. Olha que é lindo. Entendeu? Então isso aqui é nada mais é do que praticar o exercício da visualização, tá? Então é isso, gente. Então, linda, se você deseja viver a sua vida com um propósito mais claro, criar bons hábitos e eliminar os ruins, acabar com a procrastinação de vez na sua vida e viver uma vida com propósito, ter um direcionamento estratégico para os seus dias, ter um plano prático do que executar, aqui no Planner você vai encontrar essa aba de princípios, aprender a ter um propósito claro e definido, eliminar tudo aquilo que não te levará para mais perto dele, sobre as rotinas, para você não gastar sua alta energia em atividades que não podem ser feitas em outro horário. Entenda como que eu planejo os meus dias e não tenha vergonha de tirar uma folga. Isso renova a sua energia. Então as pessoas acham que não pode descansar e não estão conseguindo descansar. Sendo que se você gerenciar bem o seu dia, você pode e deve descansar. Deus quer que a gente descanse também, para a gente renovar a nossa energia. Transformar suas ideias soltas em planos concretos ali no Projetos e Metas, conectar ideias e perceba padrões em diferentes áreas da sua vida para aprender a viver melhor. Então é muito importante ter essa ferramenta para você conseguir conectar ideias e transformar em planos. Planejamento, o segredo dos planejamentos que realmente funcionam. Então eu faço as coisas acontecer porque eu tenho essa ferramenta que me ajuda. Estudos e leituras, então organizar o seu conhecimento e usar ele para concluir projetos, criar conteúdo, ensinar, reforçar o aprendizado. Entendeu? Então em questão de segundos aqui você consegue encontrar qualquer coisa que você tenha estudado ali, você consegue achar com facilidade no Planner, tá? E também a aba de rotina também que eu mostrei para vocês que não tá aqui nessa página. E você ainda vai ganhar uma área de membros com aulas exclusivas, vou mostrar para vocês. Aqui, lindas, essa daqui é a nossa área de membros, ó, área de membros Andressa Guimarães. Então aqui temos as aulas do Planner Rotina Focada para você assistir, a apresentação, os princípios, a rotina, tudo eu tô ensinando para vocês, tá? Cada uma dessas partes que eu ensinei para vocês. E aqui temos também nossos outros treinamentos que você pode ver futuramente, tá? Inclusive acompanhamento, tá? Então, inclusive a gente tem até uma aba ali para você organizar as suas finanças, tá? Afirmações, visualizações e rotina alimentar a gente já falou, tá? Então aqui vocês conseguiram entender como que é na prática, né? E aqui temos várias, gente, nós temos tantas alunas que já praticam, que já implementaram. Olha só, a Karina, ela gostou do modelinho, ela está conseguindo incluir na rotina dela aos poucos. Olha só, a Juliana,
ela está precisando se organizar melhor porque ela quer mudar de carreira e o planner é perfeito, melhor do que imaginava. Gente, é muito melhor do que você pode imaginar. Então, assim, gente, são tantas e tantas. Eu tenho tantas alunas maravilhosas que já aplicaram, entendeu? Então, você está pronta para criar uma rotina focada em atingir os seus sonhos? Ter a sua ferramenta, ter o conhecimento, as aulas necessárias, tá? E para aprender isso sozinha, você levaria anos. Eu levei muitos anos para aprender isso. E por isso, o valor do Planner Rotina Focada, gente, e é 2026, viu? Tá tudo atualizado, aulas regravadas, tudo atualizado para 2026, tá? Ele é de 297, mas hoje, para você que completou aqui esse mini curso, é exclusivo para você aqui dessa aula, eu vou te dar um cupom de desconto, onde ele vai sair por 147. Tá bom? E com garantia de 7 dias, você pode entrar. Se não gostar, dentro de 7 dias você consegue devolver tranquilamente, não vou te perguntar nada. Tá bom? Então agora você tem 3 caminhos. Ignorar tudo que você aprendeu aqui nesse mini curso e voltar para o caos e a frustração aí na sua rotina. Você pode tentar fazer sozinha, aí o seu planner, o seu jeito de gerenciar. Isso você vai estar lutando contra as crenças que você nem sabe que tem, tá? Sem orientação, sem mentoria. Ou você pode aprender comigo o passo a passo validado para programar sua mente e construir a rotina e a vida que você sonha, tá? Espero que você escolha aprender comigo, porque eu quero muito te ensinar. Quero muito te ensinar a ter uma vida mais próspera, te orientar no que você estiver precisando aí, tá? Então você tá pronta para o próximo nível? Clica no botão abaixo e venha começar essa jornada de transformação comigo. Clica aqui no botão, me chama para você entrar pro Planner Rotina Focada, que é o primeiro passo para você começar a ter a ferramenta necessária aí para você organizar a sua rotina, tá bom? Um beijo! E te vejo lá na área de membros, hein?